Olá, tá começando o 173º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, estamos gravando perigosamente hoje, tá tendo uma pequena obra aqui em casa. E mais do que isso, esse é um daqueles episódios que a gente corre o risco de gravar, editar, revisar, publicar correndo e ainda assim tá desatualizado um pouquinho. Por que isso? Pois é, segundo rumores, principalmente uma matéria da Bloomberg que saiu no fim de semana, essa pode ser a semana em que a Apple vai lançar novos produtos. Como a gente já vem especulando há algum tempo, ela tá para lançar novos iPads, um novo iPad Pro, novos Macs com chip M5, talvez um novo Vision Pro, e o Gurman disse que esses produtos têm altas chances de aparecerem já nessa semana. Pelo que ele falou, não vai ser um evento, até porque não foi anunciado nada até agora, deve ser aquela super semana de lançamento, que ou eles só jogam um press release no site, ou fazem aqueles videozinhos. Ano passado mesmo foi assim, né? Para cada Mac eles lançaram um videozinho num dia diferente, então pode ser que seja algo assim, tipo, hoje ou amanhã aparece o iPad, depois Mac novo, depois Vision Pro, cada um com o seu vídeo e sua matéria lá no Newsroom da Apple. Mas está perto. Se não for na semana, provavelmente até semana que vem teremos novos produtos. Empolgado, Marcos? Eu tô de olho. Eu não tô precisando, tá? Aliás, nos últimos anos, quem precisa de alguma coisa, né? Tá tudo muito bem, obrigado, né? As tecnologias todas, hardware, tudo, etc. Mas tô curioso sobre o Mac M5. O meu é o M2, não é um problema, não tá lento, não tá atrasado, mas o M5 são 3 a mais, né? Então, eu vou, assim, vai ser aquilo, a gente já sabe exatamente como é que vai ser. Vai ter aquele gráfico mostrando, olha esse desempenho, tá melhor. E do que os mais velhos, tá melhor ainda. Olha isso aqui, tá melhor, hein? E pra jogo, nossa, jogo vai voar, vai ser sempre a mesma coisa, né? Mas tendo, eu acho que para começar a ficar a prova de futuro, especialmente agora que vai ficar mais comum ter modelos que rodam local, na máquina, etc. Sem ter visto ainda, eu tô pensando num Mac M5. E você, só com o que tem de rumor, tá de olho em alguma coisa? No momento eu tô bem tranquilo, até porque assim, acabei de trocar tudo. É Aproveitei verdade. Eu não pensava em trocar, eu tava bem confortável também. Eu tinha um MacBook Pro M2 Pro, que atendia super bem, mas também a mesma história, né? A prova de futuro, aproveitei que eu teria viagem, que não tava planejado. Falei, pô, já que eu estarei lá nos Estados Unidos, deixa eu trocar tudo de uma vez, né? Então voltei com o iPad Pro M4, também tô com o MacBook Pro M4 Pro agora. Pra ser sincero, o iPad, a pessoa perguntou, da diferença. Eu sinto assim que os aplicativos abrem um milésimo de segundo mais rápido. De Uhum. resto, pro meus dia a dia, tá igual. No Mac eu senti diferenças em coisas muito pontuais. Então, sei lá, eu vou extrair um arquivo muito grande, tipo Xcode. Ele extrai bem mais rápido. Eu vou exportar um vídeo no Final Cut. Tá um pouquinho mais rápido. Mas pro uso de dia a dia também não tá tão diferente. Mas pelo menos tá mais à prova de futuro. Esse aqui tem mais RAM, o meu outro tinha 16, esse aqui tem 24 GB. Então, para rodar modelos mesmo, muito melhor. Então, estou confortável com o M4. Se o M5 tiver algum recurso além de só mais desempenho muito interessante, aí talvez eu até me coce, né? Mas dá pra... Mac é um negócio que se você tem aí, ainda mais agora com Apple Silicon, se você tem o modelo dos últimos 3 anos, dá pra aguentar Ah, sim. tranquilamente. Sim, com certeza. Na verdade, Mac sempre foi meio assim, né? Eu tive, sei lá, o 2000 de 2011, depois de 2015 que eu fiquei até o quê? 2022, 3 com ele, quase 10 anos com o Mac, ele não estava ruim. Óbvio que em 10 anos a tecnologia melhorou, então, quando, sei lá, né, para fazer coisas corriqueiras, abrir um arquivo no Audition e passar algum tipo de filtro, claro que ficou muito mais rápido, né? Eu não sei o quanto que seria, quão marginal seria o ganho agora do M2 para o M5, mas qualquer coisinha que agilize processos que eu faço trocentas vezes por semana, melhor, né? Mas tem uma história de que, no caso do Mac específico,
não deve ser toda a linha de MacBook Pro que vai... É tudo rumor, pode ser que a gente lance isso aqui já esteja desatualizado. Tá? Tô até de olho no newsroom aqui da Apple, atualizando de tempo em tempo. Mas que a história parece que vai ser primeiro só o M5, mesmo porque os estoques do M5 estavam em baixa, e o M5 Pro, M5 Max, Ultra, sei lá, eu confundo com o nome dos chips. Os outros chips devem chegar um pouco mais pra frente, que o M4 hoje em dia, o estoque ele tá mais sob controle. É só o M4 normal que tava meio apertado o estoque, assim como é o caso dos iPads. O iPad é basicamente tudo, né? Então, com base nisso, a inferência é que esses produtos devem ser os atualizados. Não sei, vamos ver. Ficar de olho aqui, que a coisa a gente regrava esse segmento daqui a 40 minutos, uma coisa assim, né? Quem sabe tudo muda, tudo pode acontecer, mas o Gurman, pelo menos, não que ele acerte tudo, mas ele parece estar bem certo de que teremos lançamento essa semana e que, como você falou, vai ser isso mesmo, só os modelos de entrada, porque os chips, é nessa ordem, é o entrada, Pro, Max e Ultra de vez em quando, nem sempre tem o Ultra, né? Mas é o Pro Max. Ano passado lançou tudo junto, mas pelo que ele disse, esse ano os chips mais potentes ainda não estão prontos. Tanto que antes o Gurman até estava falando, né? Ó, o MacBook Pro só no começo do ano que vem. Então agora parece que o de entrada já vai vir agora, mas os modelos Pro e Max daí ficam pro ano que vem mesmo. Exato. E no caso do Vision Pro, teve aquela história de que o Gurman e o Ming-Chi Kuo discordaram sobre qual ia ser a versão do chip que ia chegar nele. Eu não lembro quem falou o quê, mas um falou que ia ser com o M4 e o outro disse que ia ser com o M5. E essa vai ser basicamente a única atualização desse Vision Pro, vai ser tipo, lembra que o Série 1, o relógio virou Série 0, aí saiu o Série 1 junto do Série 2? Vai ser tipo isso, um spec bumpzinho de chip, talvez aquela pulseira não, né? Aquela cinta nova de cabeça e só. Mas eu acho que nos últimos dias o pessoal começou a repetir mais a informação de que vai ser o M5 e não o M4 que vai chegar nesse Vision Pro, né? Exato. O Gurman tinha falado o M4, aí o Ming-Chi Kuo falou M5, e tanto eu e o pessoal do Mac Rumors também, na época que vazou um firmware interno da Apple, que a gente publicou algumas informações, nós encontramos referências a um Vision Pro com M5. Óbvio que a Apple pode ter testado os dois internamente, até porque tudo indica que o hardware, tirando o chip, é praticamente o mesmo, que ela não vai mudar quase nada, então nada impede ela de ter colocado vários chips diferentes dentro e pensado ali qual que vai fazer mais sentido para ela. Mas agora, nas últimas semanas, realmente está todo mundo falando que vai ser o M5, que faz muito sentido, né? É um produto que eles não atualizam com frequência. Pelo que a gente já tá ouvindo, depois desse também vai demorar para ter outro produto Vision, porque agora ela tá focada nos óculos. Então já coloca o M5 logo, ele é tão caro, né, que pelo menos tenha o chip do ano. E você acha que vai ter alguma coisa de preço novo? Ou o preço vai seguir intocado e é isso aí? Então, o Gurman até comentou na coluna dele que ele espera, e é sempre aquela coisa ambígua, né? A gente nunca sabe se é ele espera vozes da minha cabeça ou se alguém soprou no ouvido dele. Mas ele espera que o preço de entrada vai cair para $3.000, que hoje é 3.500. Não sei, óbvio que toda redução é bem-vinda, mas eu não sei se $500 a menos é suficiente para atrair um novo público para o Vision Pro. Acho que quem paga 3.000 já é o público que paga 3.500. Cai, sei lá, para 2.500, pô, $1.000 de diferença, aí sim a gente tá falando de uma redução considerável. Mas vamos ver, eu acredito que a Apple possa usar uma redução de preço, por mínima que seja, como um chamariz para falar, olha, agora mais pessoas podem ter o Vision Pro, olha que bacana. Então, eu não ficaria surpreso se eles diminuíssem um pouco, mas eu também não espero $1.000 de redução, o que seria ótimo, mas... E aí tem uma coisa. Os $1.000, quer dizer, os $500 baixando para 2.999, a impressão que dá é que ele baixou de 3.500 para 2. Não para 2.999. Então tem aí um fator que ainda funciona, que é esse truquezinho do preço. Você baixa 1 centavo, na verdade, de 3, pronto, parece que ele baixou $1.000, né? Então pode ser que a Apple se valha disso. Essa é também a minha aposta, mesmo porque, já que essa primeira versão falhou, as próximas, se tiver próximas, elas pode ser que elas se dêem melhor, mas a gente viu o que aconteceu, né? Então, pelo menos, ajuda um pouquinho a desovar, quer dizer, o estoque novo, né? Mas ainda assim, a fomentar um pouquinho mais e
Agora já tem um pouquinho, é bem pouco mesmo, mas tem um pouquinho mais de funções, de conteúdos imersivos. Cada 6 meses a Apple publica um curta de natureza de 6 minutos e é isso aí, mas tem um pouquinho a mais que justifica. Vamos ver. Então, deve ser isso, né, sei lá, segunda, terça e quarta. Tem uma história também de Apple TV nova, com chip atualizado. Tem o tal do AirTag novo, que já está pronto há um tempão também. Era para ter saído já em agosto, depois em setembro. Cá estamos em outubro. Então isso deve pipocar também. Então, vou ver. Pode ser que a tarde esteja desatualizado. Ainda nada no newsroom da Apple, nada no canal do YouTube da Apple. Então a gente vai seguir aqui com o episódio. A única coisa que tem por enquanto é aquele unboxing ilegal do iPad Pro M5 que vazou, né? Então, Verdade. tá virando uma trend, né, de produtos não lançados da Apple aparecerem lá na Rússia, porque ano passado foi o canal russo que postou o MacBook Pro M4 2 semanas antes do lançamento. Eu tenho um conhecido, inclusive, que encontrou antes do lançamento o MacBook Pro M4 lá numa lojinha na Paulista. Então, quem sabe, se você mora em São Paulo, já tem o iPad Pro M5 lá na Paulista. Corre lá, dá uma olhadinha, vai, conta pra gente, né? Mas muito bizarro pensar nisso, né? E especificamente esse do canal russo, foi o mesmo canal que vazou no ano passado e vazou nesse ano, e tem que lembrar que a Apple não vende produto na Rússia. Então, é algum desvio forte que tá rolando ali. E não foi só um canal. Teve o canal russo que vazou no ano passado, que vazou nesse ano. Deu tipo 6 horas, um segundo canal russo também publicou um outro vídeo também mexendo nesse iPad e mostrando lá o lance. Tá super confuso o lance da câmera, se são 2 câmeras na frente, se é um sensor. O cara falou que é um sensor, mas que faz a função de câmera daquela que filma como se fosse uma câmera filmando de cima, né? Como é que chama aquela filmagem de youtuber? Enfim. Esqueci, Desk Mode, algo assim, um né? desktop view, Desk View Top Mode. Então, tá super confuso o que vai ser em relação a isso, mas só esses vazaram. Falei, nossa, abri a porteira, vai começar a aparecer um monte. Não, foram só esses. Então, vamos ver. E bom, enquanto não chega, Command R aqui, nada no Zoom da Apple. Vamos seguir aqui com o follow-up do que vocês mandaram pra gente. E a gente comentou, né, que o Renan tinha falado, a substituição das borrachinhas dos AirPods por R$20, né, o suporte, você vai lá no suporte, etc. Falei, tentei aqui no suporte online e não rolou, me mandou pra lojinha lá da Apple normal, né, Apple Store com R$160, R$170 o preço. O Renan voltou, ele falou o seguinte, então, essa questão das borrachinhas e ponteira da Apple Pencil também, se você tentar online, de fato, você não consegue nada, eles vão te mandar para a loja com preço cheio. Mas se você agendar uma visita lá no Genius, na Apple Morumbi, por exemplo, como dano nos AirPods, aí sim, quando chegar, o atendente vai ver que é só a borracha e te cobra o valor de uma nova. Aí que vem o preço justo, que ele falou, por volta de uns R$20. Eles precisam diagnosticar e ficam com a borrachinha rasgada, falam que eles são obrigados a ficar, né, por ser via suporte, e ele conclui, eu sei que pode parecer absurdo marcar uma Genius para alguma coisa tão simples, mas baixando de R$170 na Apple, na loja da Apple para R$20, aí sim parece justo o rolê. E mandou um abraço para Adorno. Abraço, Adorno. Então tem um truque, né? Não é só entrar no site, tem que marcar lá no Genius para conseguir essa troca com desconto. E se você já mora em São Paulo ou no Rio, perto de uma loja da Apple, acho que vale a pena dar uma passadinha na loja e consultar pessoalmente, né? Mas se tiver que gastar muito pra ir na loja também, às vezes acaba compensando comprar o kitzinho no site. Porque dependendo de onde você mora em São Paulo, um Uber pro Morumbi já é em R$50, né? Então... Pois é. E a minha, essa altura do campeonato, já deve estar mais da metade do caminho para ser reciclada. Então, eu não guardei a borrachinha rasgada, então não teria nem essa opção. E eu até... Lembra que eu comentei que quando eu baixei, passei a usar a média... Que as pessoas, não, se você usar um tamanho menor é muito melhor. Eu falei, nossa, pra mim tá horrível. A impressão que eu tenho é que ela tá só colocada assim no vídeo. Aí eu fui lá no iPhone e tem o lance, né, de você fazer o teste de encaixe. Foi muito engraçado. Ele começou, deu meio segundo e falou, não, tá ruim isso aí. Troca. Então, de fato, tá vazando bastante. A hora que eu vou acabar comprando... Eu vou viajar agora no final do ano, então vou acabar comprando os Pro 3 na viagem, né? Então é só esperar mais uns 2 meses aí, eu vou acabar comprando a nova. Mas não foi só impressão. De fato, tá cientificamente comprovado que o isolamento falhou. Mas obrigado ao Renan por ter esclarecido. Então é isso, quem tá com esse tipo de problema, vai lá na loja que vocês devem conseguir, conseguir
uma substituição por um preço um pouco menos absurdamente caro do que o preço oficial. Isso aí, boa, Renan. E seguindo aqui com assuntos que a gente comentou nas últimas semanas, até perguntaram pra gente, o que vocês acham, né, daquele lance da Apple remover não só o Ice Block, mas outros aplicativos que têm a ver com os agentes do ICE lá dos Estados Unidos indo atrás de imigrante ou não, né, bota no avião, leva pra Guatemala, sei lá. Aí a gente falou sobre isso, como é decepcionante ver a Apple fazer, né, ceder tão fácil a pressão. E não foi só a gente que falou sobre isso e se viu incomodado com o que está acontecendo. Teve um ex-executivo de marketing da Apple que publicou uma carta aberta, na verdade, comentando sobre a decepção dele também e direcionando ao Tim Cook, que acabou espalhando ao longo da semana essa carta, né? Pois é, saiu essa carta agora do Willie Hodges, ele trabalhou na Apple por mais de 20 anos e ele foi diretor, um dos diretores ali de marketing e gerenciamento de produtos e escreveu essa carta aberta ao Tim Cook criticando essa decisão da Apple de basicamente fazer isso ali como uma forma de agrado ou para evitar um desagrado ao governo Trump. Então, ele basicamente desafia ali o Tim Cook, fala sobre os valores os valores que a Apple tinha, que a Apple sempre, ele até dando um quote ali, né, que a Apple, ele sempre viu a Apple como the good guys, né, as boas pessoas, os bons caras, e que agora ele está se questionando que a Apple supostamente não estaria mais do lado do usuário. Como a gente até pontuou na fonte da semana passada, era muito comum ver a Apple batendo de frente com governos, falando, não, isso aqui a gente não vai remover, não, abrir backdoor para você a gente não vai. E agora, com esse caso, ela tá bem quietinha, se precisar tirar um aplicativo que não agrada ao governo Trump, eles vão lá e tiram. Então é triste, não sei se a Apple vai responder essa carta, provavelmente eles só vão ficar quietos mesmo, que pensando como Apple agora, na situação que eles estão, que tem lá o Trump, que qualquer coisinha que eles fizerem que incomodar o Trump e anuncia uma tarifa nova para a Apple, eles provavelmente vão ficar quietos mesmo. Mas isso é uma pena, e mais uma vez lembrando, é só o primeiro ano de governo Trump. Tem muito mais pela frente, então acho que esse tipo de notícia será comum pelos próximos 3 anos. Tem. A Apple, a gente vê a cada, sei lá, 6 meses, um ano, a Apple publica aquele relatório de coisas, os pedidos que ela recebeu de governos para repasse de informação, repasse de coisa do iCloud. Tem também remoção de aplicativo, não é inédito ela fazer isso. Na China a gente já viu isso acontecer bastante, mas olha o exemplo que a gente está dando. Na China a gente já viu isso acontecer bastante, né? O povo critica tanto a China, especialmente quem está lá no governo agora dos Estados Unidos, né? E que tem quem é mais amigável a esse espectro político, né, tá fazendo igualzinho criticando o outro lado. Então, no caso da Apple, é uma coisa, acho que foi o Mark Arment que comentou no último Accidental Tech Podcast, que existe aquela coisa assim, né? Agora, a Apple deve seguir fazendo esse tipo de coisa, cedendo às pressões do governo americano para não ir por água abaixo as outras coisas que ela cedeu, né? Senão o troféuzinho de ouro que o Tim Cook deu lá pro Trump não vai ter valido nada, que ele vai achar ruim mesmo assim. Mas é insustentável isso, né? Você vai ceder a tudo só porque você já cedeu a tudo, né? Você pedir para passar por mais problemas, né? Então a gente está vendo, por exemplo, na semana passada, as ações no finalzinho da semana, as ações da Apple caíram mesmo assim. Na verdade, o mercado inteiro desabou por conta lá. A China botou tarifa sobre exportação de minerais de imã, basicamente, né? Aí o Trump falou, então vai ter 100% de taxa, então vai começar de novo essa história toda. Então a Apple tá vendida na jogada de novo, né? Ela pode tentar ver que ele fale publicamente. Não, a Apple tá segura, eles estão investindo aqui, tem a fábrica da Corning no Kentucky, então vocês não vão ter tarifa. Aí tudo bem, a Apple fica segura em relação a isso. Mas aí daqui a 6 meses aparece uma situação parecida, tem que fazer de novo, dançar isso de novo, né? E a justificativa que a Apple tá dando também, não, só uma classe protegida, então a gente teve que tirar por conta disso. A gente sabe que não é, mas só ficar quieta, deixa a próxima polêmica vir, passar, então quanto menos ela falar, ela sabe que vai ser melhor pra ela, então... Mas enfim, a gente volta a falar sobre isso quando tiver, inevitavelmente, mais notícias. Bom, e seguindo aqui com os nossos assuntos de hoje, agora mudando para aplicativos e macOS, surgiu uma notícia de que algumas pessoas estavam reclamando de lentidão no macOS 26, no Tahoe, e que essa lentidão não era exatamente culpa do macOS, mas sim de aplicativos Electron que usam essa plataforma que
tem vários hoje, Discord, Slack, Figma. Eles estavam usando o que seria uma API privada e por conta disso, com o macOS Tahoe, essa API estava fazendo com que esses aplicativos usassem muito desempenho, usassem muito a GPU principalmente, e o que estava causando aí travamentos, lentidão no Mac da galera. Parece que o pessoal por trás do Electron anunciou uma atualização para resolver finalmente esse problema. Então, se você tem um desses aplicativos, como eu falei, né, tem aí Discord, Slack, Figma, o Visual Studio, tem muitos aplicativos hoje que são baseados em Electron. Então, se você está enfrentando algum tipo de problema, corre para atualizar esses aplicativos, porque o pessoal falou que já a partir agora desde o último fim de semana, já estavam atualizando alguns aplicativos para corrigir essas lentidões. Eu uso bastante o Slack, não cheguei a notar se aqui estava consumindo. E você, Marcos, percebeu alguma coisa aí no seu Mac? Cara, o meu problema era com o downlink. Até falei sobre isso, que tava travando entre troca de spaces, o dock também, o app switcher, né, o command tab. Mas aí eu fui fechando app por app, eu descobri que é o downlink, que eu abro ele e esquece. Mas esse travamento eu não notei. Eu uso também o Slack, certamente uso mais apps Electron. Eu não sei olhar para um app e saber se ele é Electron. Eu sei que tem gente que tem esse talento, eu não consigo. Eu sei que o Slack é, mas não. Pra mim, normal. O Rambo tinha comentado que tinha um lance mesmo de... Quando a gente tava tentando diagnosticar o meu problema aqui, que era esse lance do downlink, que é uma app que ele troca ali o wallpaper a cada 20 minutos com uma foto ao vivo, entre aspas, de um satélite geoestacionário. Não era isso, mas ele tinha falado mesmo, né? Então, aparentemente, aos pouquinhos, quem está enfrentando esse travamento, esse problema específico no macOS, desde que atualizou para o Tahoe, deve reduzir a quantidade de problemas conforme os devs forem ajustando seus próprios apps. E o Electron é aquele jeito de programar um app que basicamente você consegue fazer ele rodar no multiplataforma sem ter que programar ele especificamente para cada plataforma, tem a ver com a versão web app também. Então é para facilitar o lado dos devs. Às vezes o desempenho do lado de quem usa acaba sofrendo um pouquinho. Aparentemente era esse o problema, né? Exatamente. E o Electron, eu sou do time que bate o olho e já sabe que é Electron, porque o comportamento deles é bem diferente de um comportamento de aplicativo nativo. O Slack mesmo, quando você abre ele, pode reparar que ele fica ali numa tela meio branca, carregando as informações. É isso, ele é um app, é como se fosse um web app, só que rodando offline. Então o desempenho nunca é tão bom quanto o de um app nativo. E no caso aqui piorou porque eles estavam usando uma API privada, que no caso a Apple tem as APIs públicas que todo mundo pode usar, e a API privada do sistema geralmente é só para a Apple usar. E ela não libera essas APIs justamente porque APIs privadas ela pode mexer a qualquer momento e ela não dá segurança de que vai continuar funcionando. Quando ela vai mexer em APIs públicas, a Apple tem um cuidado maior para garantir retrocompatibilidade, para garantir que vai funcionar. O próprio o iOS 26 com o Liquid Glass, por exemplo, se você tem um aplicativo que não é compatível, ele roda com a interface antiga, porque a Apple se assegurou de que as APIs antigas continuam funcionando bonitinho. Mas com a API privada a história muda, porém parece que eles pararam de usar essa API privada. Então, que bom, se você está enfrentando algum tipo de travamento, corre para ver se tem atualização para os aplicativos. Acho que o Slack já atualizou, eles não falam o que é, né? Só vem aquele bug fixes, mas tem uma atualização do dia 8 na App Store, então possivelmente já deve incluir aí um patch para corrigir esse bug que para quem enfrentou devia ser bem chatinho mesmo. Pois é. Agora tem uma coisa que para quem estava enfrentando devia ser chatinho, mas que a Apple tá voltando atrás, aparentemente é no iPad, com uma volta de um recurso que eu sei que fez falta para algumas pessoas no iPad OS 26, no beta do ponto 1, isso pintou de volta. Me banana inteira, mas vocês entenderam, né? Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, assinando o plano anual, você ganha 3 meses, vem de bônus aí no fim desse ano, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/afonte. Se você, assim como o Felipe, vive viajando, você não conhece os Wi-Fi que você está usando, né? Como é que está a segurança, quais dados são coletados, por quê? E com a ExpressVPN você protege os seus dados, protege a sua conexão, isso sem perder em velocidade. Eles investem muito na estrutura para você não ser penalizada ou penalizado por querer proteger a sua conexão. E o bacana é que nem ela sabe os sites que você acessa, os serviços, quem é você, qual é o dispositivo, por quanto tempo, de onde você veio, para onde você foi, porque foi tudo criptografado e nem ela tem acesso aos dados.
E para streaming é muito bacana você usar ExpressVPN, porque você pode escolher algum dos mais de 100 países que eles oferecem de servidores, que eles têm servidores nesses países, roteia a conexão por esse país e você vê o catálogo de lá, que é diferente do catálogo que tem aqui no Brasil. Então, para você conhecer melhor e ver como é fácil colocar no iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV, até no roteador de casa direto, se você quiser, vai em expressvpn.com/afonte, testa por um mês de graça e se você assinar o plano anual, eles dão 3 meses de bônus no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, Felipe, o que pintou de volta no beta do iPadOS 26.1, que eu vi festas, celebrações na rua, fogos de artifício, o que aconteceu? Nossa, o pessoal ficou muito feliz porque o Slide Over voltou com um asterisco no iPadOS 26.1 Beta 2 que saiu na semana passada. O Slide Over, para quem não lembra, foi introduzido no iOS 9, na época que ainda nem chamava iPadOS, e é aquela janelinha que você conseguia deixar ela sempre por cima ali na lateral do iPad. Quando eles lançaram o multitasking do iPad, tinha o Split View, que dividia a tela em dois, e o Slide Over era aquele aplicativo que você conseguia arrastar ele e deixar ele ali no cantinho para acesso rápido. Com as mudanças do iPadOS 26, né, umas mudanças bem radicais, a Apple acabou tirando o Slide Over, ele saiu de cena, porque agora, além do Stage Manager, tem o modo livre de janelas, mas o Slide Over acabou saindo. Muita gente sentiu falta e ele voltou. Não tá exatamente como era antes, porque antes o Slide Over você conseguia, por exemplo, pegar um aplicativo do dock, arrastar ele para o canto da tela e ele já ficava ali. Se você tentar fazer isso hoje, não funciona, você tem que clicar no semáforo do iPad, igual do Mac, passa o mouse ali ou né, segura o dedo no botãozinho verde, aí vai ter o botãozinho ali, abrir em Slide Over, e o aplicativo vai ficar como se fosse fixado na tela ali do lado. Então, independente de você abrir outro aplicativo no fundo, fechar o aplicativo do fundo, ele estará sempre ali do lado, que é útil. De repente você está trabalhando num arquivo e precisa de referências ali do lado, o aplicativo fica fixo. O pessoal, teve gente que não gostou dessa implementação nova, mas pelo menos o modo tá de volta. Eu acho que é um modo bem útil. De vez em quando eu preciso usar justamente para pegar referência de alguma coisa quando eu estou trabalhando no iPad. Então tá aí, no Beta 2 do iPadOS 26.1, o Slide Over voltou para tentar melhorar um pouquinho a experiência de multitasking no iPad. É engraçado como a Apple toma umas decisões com o iPad que, tanto quando ela decide por fazer alguma coisa ou por não fazer alguma coisa, a gente sabe que é temporário, porque ela vai ter que dar o braço a torcer e vai ter que ou voltar atrás ou dar o que as pessoas querem. Às vezes demora, tipo janelas. Levou 800 anos para ela colocar janelas como as pessoas queriam e não como ela tentou fazer diferente para não ser igual do Mac. E aí que ela fica, né? Que ele vai e vem, ela colocou janelas, ter tirado o slide over, devolvido mesmo que mais limitado do que era antes, né? Ainda assim, era só questão de tempo até voltar. A gente sabe que também, daqui a pouco, ela vai implementar como as pessoas querem de fato. É uma história que se repete, né? É curioso, mas ela não dá o braço a torcer e tem gente que é meio cabeça dura lá com isso. E tenta, a hora que vê que não vai mesmo, fala, então tá bom, vai. Te dá pela metade e a outra metade vem daqui a mais 2 anos. É muito curioso ver como isso se repete, né? A multitarefas do iPad vai caminhando a passos bem lentos, aí ela muda uma coisa, as pessoas não gostam, daí ela muda de novo. Agora, aproveitando só, já que a gente tá falando de iPad, uma coisa que eu adoraria que mudasse, e que é tão pequena, mas que às vezes eu sinto falta, é ter a opção de redimensionar a dock do iPad, porque não tem, ela é fixa, e às vezes com aquela dock enorme, eu falo, pô, podia ser menorzinha, eu uso o meu iPad com o mouse, né, pra touch faz sentido ela ser grande, mas a passos lentos, a Apple vai deixando o iPad um pouquinho mais igual ao Mac. Pois é, né? Isso do dock é interessante, né? Poderia ter opção. Se você está usando um que eles chamam de pointer device, sei lá, né? Que você tem um pouco mais de controle sobre a área, né? Aquela dos dedos gordos de salsicha da humanidade, aí fica mais fácil mesmo. Seria interessante aparecer. Quem sabe no iPadOS 2012, algo parecido com isso, pinte também pela metade. Quem sabe? Muito bem, no finalzinho da semana passada, saiu tipo na sexta-noite isso, vazou que a Apple deve comprar uma empresa chamada Prompt AI, que na verdade de prompt mesmo não tem nada, né? Ela é mais especializada em visão computacional para câmera de segurança, que dá para você extrapolar isso para outras coisas aplicadas com IA e visão,
Mas é mais por aí, né? E o pessoal da empresa tá avisado já, só que vazou agora pra imprensa na sexta-feira, né? Exato. Um report da CNBC revelou que a Apple tá trabalhando ali por baixo dos panos para fazer, né, finalizar essa aquisição. E como você bem pontuou, essa empresa ela faz tecnologias, usa IA voltadas para câmeras de segurança. Então, para analisar pessoas, objetos, enviar alertas relacionados ao que aparece ali na imagem. A Apple até já tem uma tecnologia meio rudimentar, mas já tem algo assim no HomeKit. Então, se você tem uma câmera HomeKit, ele avisa lá, tem uma pessoa na sua porta, tem alguém aqui. Então, agora acho que a ideia é evoluir ainda mais. Então, é bem lógico pensar que isso vai ser usado para melhorar o HomeKit. E lembrando que tem um rumor de que a Apple vai lançar em algum momento uma câmera de casa, né? Seja para colocar na porta ou para deixar dentro de casa mesmo. Que a Apple tá para lançar sua própria câmera HomeKit, então faz sentido que eles estejam procurando tecnologias e startups, empresas, para ajudar eles a melhorar esse tipo de tecnologia para a câmera deles chegar com novos recursos, provavelmente. Talvez tenha até uma espécie, sei lá, de Face ID na câmera de segurança. Não sei, mas dá para imaginar muita coisa que pode ser feita com uma câmera que tem IA integrada. Então, acho que a ideia é mais esse caminho mesmo. Vamos ver o que vai aparecer. Até se eu não me engano, os rumores indicam que essa câmera de segurança deve pintar já no ano que vem, algo assim. Não era algo tão longe, né? Acho que provavelmente junto com talvez o HomePad. É bem possível que a Apple até faça um evento de coisas de casa. Não duvido que ano que vem pinte um evento que a gente até falou de Apple TV agora há pouco, que tem um rumor aí que a Apple tá já com o modelo novo pronto. Pode até ser que, sei lá, começo do ano que vem, role nesse evento de casa com HomePad, Apple TV, câmera de segurança e o que mais que a Apple estiver preparando. Mas muito interessante isso, porque, de novo, pode melhorar não só o que já existe de câmera em HomeKit hoje, mas também ser usado aí por essa suposta nova câmera da Apple. Tem só uma questão sobre essa compra, que não é exatamente uma compra, e é uma coisa que se a Apple fizer de verdade, eu acho que é uma sacanagem, e a Apple é melhor do que isso, não precisava fazer isso, que é o seguinte. Existe uma coisa que o pessoal, especialmente de tecnologia, está fazendo com IA, que é não compra a empresa, contrata todo mundo, licencia a tecnologia, contrata quase todo mundo. Aí acontece o quê? Fica meia dúzia de gato pingado na empresa velha, que sobra lá com a sacola na mão, com a batata na mão, sem compensação de ação, porque o valor da empresa despenca, porque não tem mais ninguém, né? E o pessoal fica lá, e a empresa de tecnologia grande está fazendo isso porque se ela comprar as empresas menores de IA, o FTC vai para cima. Então não pode. O Google fez isso com a Character, até que falei na matéria do Night 5 Mac, fez isso com a Character AI no ano passado, acabou de fazer isso de novo com uma outra empresa de parte de vibe coding, etc. A Meta fez isso com um bando de empresa de IA, a Amazon fez isso também. É feio fazer isso, né? A Microsoft lá comprou quase mais da metade de uma empresa para ela ter uma divisão dela de IA, mas não comprou a empresa. Aí o pessoal que sobrou na empresa ficou sem nada. É muito feio fazer isso. E a Apple parece que nessa aquisição, não é uma aquisição, é uma contratação. Eu vou cunhar esse termo. Ela não compra, ela contrata. Então, aparentemente, é isso que vai acontecer. E essa empresa, essa Prompt AI, tem 11 engenheiros. São 11 pessoas. Vai contratar 7, licenciar a tecnologia para ficar lá, o resto dos gatos pingados lá. É feio fazer isso. Mas aparentemente isso vazou por quê? Porque teve uma reunião na quinta-feira, reunião interna da empresa, que o CEO falou, ó, a Apple vai comprar a gente, nem todo mundo vai, quem for ficar aqui, boa sorte. E eles têm até um aplicativo, que é esse da câmera de segurança, o app vai ser descontinuado, então vou começar a avisar já os usuários que não vai ter mais o app, que os dados estão seguros, vai ser deletado, tá tudo bem. Então isso deve ser, não sei se anunciado, né? Porque não é uma grande compra, não é Prompt AI. Falei, nossa, pronto, a Apple achou uma empresa pequena de IA que faz um LLM, tem um modelo fundacional. Não. Então é o tipo de compra que ela já fez no mercado de IA algumas vezes nos últimos anos e que é para coisa mais pontual mesmo. Vamos ver, né? Você tem uma tecnologia para câmera de segurança de IA, você pode ajustar isso para ter um uso mais amplo de visão computacional. Aí entra óculos, entra AirPod com câmera, entra a carangueja lá, a busca visual, dá para você, né, usar isso para mais coisas. Mas tem esse lance que já está pingando faz tempo da câmera mesmo, da Apple, etc., isso que o Felipe explicou. Então,
Vamos ver. O primeiro passo é, de fato, a Apple confirmar que compra ou não, ou vão perguntar, não, a Apple compra empresas de tempos em tempos, a gente não comenta, que é o... Deve ter um atalho de Um teclado já clássico. pro PR da Apple responder isso, que é o padrãozão, que ela sempre responde isso, até pra imprensa falar, bom, vou perguntar porque eu preciso, mas já sei qual vai ser a resposta. Deve ser isso que vai acontecer, mas acaba vazando... por outros meios, e esse vazou por conta da reunião interna. Mas é feio, é decepcionante ver a Apple também apelar para essa compra que não é compra, porque ela não precisa fazer isso. Mesmo porque ela não é exatamente a líder do mercado de IA, né? A Apple compra a É. empresa de IA, a FTC fala, puta, até que enfim, não vai lá, compra, vocês estão precisando de uma Compra ajuda. mais. Exato, né? Então, aparentemente é isso. E não foi só isso que vazou de IA da semana passada. O Mark Gurman tinha dado uma pincelada nisso na newsletter dele da semana passada, e quando ele vazou na quarta-feira à noite, que me fez atrasar a gravação do DT para poder publicar essa notícia no 95 Mac, de uma dança das cadeiras que a Apple está fazendo até para preparar para a saída do Jeff Williams, que vai sair no fim desse ano, diretor de operações da Apple. Ela está reorganizando algumas coisas, e ele falou, o Gurman, no meio dessa matéria, que a Apple está procurando por um substituto para o John Giannandrea, que chegou em 2000 e, sei lá, quando foi? 16, 17, uma coisa assim, vindo do Google, da área de IA do Google e pesquisa para liderar o machine learning da Apple, e falhou. E ele até foi tirado do comando de alguns projetos e agora deve, né, passou um tempo ali para ele conseguir achar uma coisa, provavelmente, e a Apple tá em busca de alguém para substituí-lo. E aí, Felipe, te surpreendeu? Acho que a essa altura, com tudo que tem acontecido, zero surpresa, até demorou, né, pra estarem procurando um substituto pro John Ginandre. Que é isso, o cara acabou entrando ali na polêmica da Apple Intelligence, que não deu certo, não foi pra frente, e agora a Apple tá procurando alguém pra entrar no lugar dele, pra colocar a casa em ordem eventualmente. A gente até sabe que desde que começaram a rolar as polêmicas de Apple Intelligence, internamente a Apple já fez alguns movimentos para trocar a liderança de quem está à frente da carangueja, de quem cuida da parte de Apple Intelligence, né? Até onde a gente sabe, outros executivos, o Craig Federighi mesmo ficou mais envolvido com esses projetos, mas a Apple precisava de um outro nome forte. Ao mesmo tempo, também aquilo que a gente comentou numa fonte da semana passada. Tem uma galera que está em outras empresas, né? Seja OpenAI, Meta, principalmente Google, que está há anos fazendo coisas e agora que eles estão colhendo esses frutos. E a Apple ainda está tentando achar alguém que vai entrar, que vai fazer, até isso ficar pronto, até isso virar algo de verdade. As notícias de Apple Intelligence são cada vez mais desanimadoras, né? E uma coisa que eu sempre falei, né? Esse John Giannandrea é um cara extremamente acadêmico. E se você olha o blog de estudos acadêmicos, mas estudos que a Apple publica, não falta coisa. Tem muita tecnologia legal mesmo que ela faz. Só que nada disso é produto. É 3 passos antes, né? Então, o que está faltando é alguém mais voltado com essa pegada de produtificar e aplicar, não é em produto, não é assim, virar, transformar em hardware uma IA, não é isso. Mas em um pacote fechado, a carangueja é um produto, né? Você olha na OpenAI, acabaram de lançar, por exemplo, você ter aplicativos direto dentro do ChatGPT, o Spotify. Fala, GPT, faz a playlist aqui e tal, né? GPT, procura um hotel. Putz, nessa área não, que preciso mais perto de metrô, né? Pesquisa com linguagem natural. Isso é um produto, né? Então, o que está faltando é alguém que tenha essa pegada. Você olha, por exemplo, a Anthropic contratou o Mike Krieger, brasileiro, inclusive, cofundador do Instagram, e eles até tinham feito, o pessoal tinha até feito antes um produto de IA, esse acabou não dando certo, logo depois a Anthropic comprou. É gente que tem esse pensamento tem, primeiro, a capacidade de liderança, e em segundo lugar, tem o talento para, era o que Jobs fazia, né? Fala, putz, essa ideia aqui, vou juntar isso com isso aqui, dá para empacotar e a gente vende dessa forma. E rápido, e bom, e direito, né? Isso que falta. A Apple não tem ninguém mais de produto, porque ela virou uma empresa essencialmente de operações, liderado por um cara de operações. O substituto dele estava liderando o Apple Watch, basicamente. Então tá faltando isso. Contratar alguém no lugar do John Giannandrea, eu não sei se é a solução.
ele podia muito bem ter ficado ali para ajudar a seguir fomentando o desenvolvimento de coisas mais acadêmicas de IA que ajudam a trazer o quê? O fibrilação atrial do Apple Watch, o termômetro nos ouvidos dos AirPods. Isso também veio dessas iniciativas. É o que a própria Apple fala. Mas o job description de líder de IA mudou nos últimos anos, que esse mercado mudou. E isso a Apple não acompanhou. Eu não sei quem que ela vai contratar. Eu espero que seja alguém que tenha essa parte mais acadêmica, essa parte de indústria, numa pessoa só, e vai ser difícil ela contratar, que elas todas o quê? Estão contratadas pela Meta, pela OpenAI, pela Anthropic, pela etc, 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 etc. O Facebook, né, a Meta varreu o mercado, tirou muita gente da Apple, inclusive, né, que não via muita perspectiva de trabalho. A culpa da Apple não estar hoje liderando o IA, ou pelo menos nessa briga, não é do Gianandrea. Ele fez o que ele foi contratado para fazer. A culpa é da liderança acima dele que não soube acompanhar essa mudança do mercado. E isso vai levar anos para corrigir. E já que estamos falando de mudanças na liderança, vale lembrar que o Jeff Williams está para sair da Apple. A Apple já confirmou que ele vai se aposentar. Ele deve continuar ali, né, como um conselheiro, mas oficialmente ele está se aposentando e ele deve ficar só até o final do ano mesmo. Internamente, também segundo a Bloomberg, já está rolando uma movimentação para mudar as lideranças ali, que de hoje são coisas que o Jeff Williams é responsável e que agora vão passar para as mãos de outras pessoas. Então, segundo essa reportagem da Bloomberg, o Ed Kill, que sempre está ali por trás dos serviços da Apple, deve supervisionar mais a fundo a parte de saúde e fitness, que hoje, de novo, é ali responsabilidade do Jeff Williams, que é o cara que esteve bem à frente do Apple Watch esse tempo todo, nas keynotes de Apple Watch, geralmente é ele que apresenta esse segmento. Então, agora a Apple vai passar a parte de saúde e fitness para o Ed Kill, o que é interessante observar, porque tem um rumor já de algum tempo que a Apple quer lançar um Health Plus, que seria um serviço pago de assinatura, né, relacionado à saúde, que deve oferecer ali informações extras, até, segundo o rumor da Bloomberg também, a Apple pretende usar IA para não dar exatamente um diagnóstico, mas para oferecer ali algumas coisas que você não tem por padrão no Apple Health. Então, passar saúde e fitness para as mãos do Ed Kill pode ser um indício de que ela realmente quer monetizar a parte de saúde ainda mais, que hoje a parte de fitness já meio que é, né, monetizada com o Apple Fitness Plus. Então agora teremos aí possivelmente um serviço de saúde. Acho que faz sentido essa liderança na mão do Ed Kill. E o WatchOS vai para o Craig Federighi, que já é o chefão de software da Apple, mas que agora vai ficar mais em cima também da parte de WatchOS, de novo, que era ali do Jeff Williams. Então é interessante ver essas mudanças que a Apple está fazendo internamente e vamos ver o que isso vai representar para o futuro do Apple Watch, do WatchOS, da parte de saúde, que são coisas que a Apple tem investido bastante nos últimos anos. Toda vez que lança Apple Watch mesmo, a gente sempre vê eles pegando bem a fundo ali nos comerciais, no marketing, em cima dessa parte de saúde. Sempre tem na Keynote o videozinho lá de como a Apple Watch salva vidas. Então se tornou algo importante para a Apple. Fico curioso para ver como que, né, tanto o Craig e o Ed Kill vão lidar com essas plataformas que até então eram bem supervisionadas ali pelo Jeff Williams. E sobre o Apple Watch, essa divisão, eu achei interessante porque uma parte vai para o John Turnus, parte de hardware, parte de software para o Craig Federighi, né? E o Turnus, ele é, né, os rumores dizem que ele é o mais cotado para ser o próximo CEO da Apple quando o Trump deixar o Tim Cook embora. Então, é curioso ver ele, nesse meio tempo, ainda estar pegando para si mais responsabilidades. Faz sentido, afinal, o cara ainda tá fazendo um outro trabalho, então é isso, né? Até virar a chavinha, até ele sentar lá na cadeira de CEO, ele vai ter que fazer outras coisas. É até bom porque ele, tendo mais contato direto com isso, informa até melhor ele na função de CEO, se for ele. Não tá confirmado, é só o rumor, e as pessoas apontam ele como mais provável, em parte porque o Gurman apurou isso, em parte porque ele é ele que aparece no evento, sabe? Ele é um dos caras que aparece no evento. Quem que é mais jovem? É ele. Então ele, o cara é boa pinta e tal. Então
Aí fala que é ele, né? Então, não sei até o quanto eu confio nisso. Pode muito bem ser, mas sei lá. Pode muito ser que bem que a Apple anuncie alguém que não é um nome que as pessoas conhecem. Foi assim com a Microsoft, com o Satya Nadella. Foi assim com o Google, com o Sundar Pichai. Geralmente é assim. Foi assim com o Twitter, quando contratou lá como é que ela chamava lá? Já sumiu o nome, mas enfim. Você sabe de que eu tô falando. A Linda Yacarino, né? Linda Karina, isso. E antes dela, e antes do Musk comprar, era o Parag Agrawal, que era lá do Twitter. Quem? Exatamente. Então isso pode acontecer também, né? Então vale só deixar isso no radar. E da parte de serviços, colocar isso na mão lá do EdQ não é exatamente uma grande surpresa, porque já vinha essa história de que a Apple ia lançar esse produto de assinatura, de saúde, com IA colocada em cima, etc. Então ele ficar liderando disso ok, faz sentido. Eu ficaria surpreso se não fosse esse o caso, né? Então só agora é ver qual que vai ser o resultado disso quando sair mesmo esse produto, essa assinatura aí de IA, que eu tô bem interessado por sinal. E a seguir a gente vai falar sobre uma matéria sobre 20 bytes, que o Felipe trouxe na semana passada lá na Macworld, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte, e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout para dar uma espiadinha e comprar. Eles têm capinhas, tem películas, inclusive para os iPhones novos já. Tem fone de ouvido, tem os earbuds, tem fone com fio, tem o fone Bluetooth, tem o headphone grandão mesmo. Carregador tem para carro, tem para casa, tem o que é magnético, tem o que não é magnético, tem o de viagem, que é o que eu uso, que é um 3 em 1, que você carrega o seu iPhone, o seu Apple Watch, os AirPods, tudo ali bonitinho já. E é bacana que ele é pequenininho, dobra tipo uma carteira. É bem bacana, eu tenho que não sai da minha mala já para quando eu viajo, já poder não esquecer. E para conhecer melhor tudo o que a Gorilla Shield oferece e aproveitar 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, você vai em gorillashield.com.br e usa o cupom GHZ no checkout. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito obrigado e vamos lá, Felipe. Como é que 20 bytes mudaram o mundo? Tô exagerando aqui, mas é tipo isso. Pois é, vamos fazer uma viagem no tempo. Voltando para 2010, a Apple tinha acabado de lançar o iPhone 4, eita iPhone que chamou a atenção, né? Teve a história lá do iPhone que vazou no bar, que esqueceram, e o pessoal não acredita que a Apple vai fazer isso. Aí a Apple anuncia e era aquilo mesmo. O primeiro grande vazamento de iPhone foi esse, com certeza. E aí as pessoas usando perceberam que o sinal do iPhone caía drasticamente quando você segurava ali o aparelho de certa forma. E isso virou uma polêmica que conhecemos depois como o Antenna Gate. Acho que também foi o primeiro gate da vida do iPhone, o mais famoso. E a Apple correu para tentar mudar a opinião pública sobre o iPhone, que na época estava sendo bem criticado por conta disso. E hoje, né, muitos anos depois, nós descobrimos um pouquinho mais sobre o que exatamente a Apple fez para tentar resolver o problema, porque algumas semanas depois do lançamento, a Apple lançou uma carta para a imprensa e também lançou o iOS 4.0.1, que ela prometia corrigir ali, melhorar a forma como o iPhone calculava o sinal e exibir as barrinhas de sinal para o usuário. Mas ela nunca detalhou o que exatamente ela mudou, como que aconteceu. E graças ao Sam Herrigold, que é um engenheiro, programador, e que também ele esteve por trás de um site muito legal que foi derrubado pela Apple, inclusive, que era o Apple Archive, que ele fez um arquivo com vários vídeos antigos da Apple, tinha até coisa não lançada, eu até baixei algumas coisas na época, porque era muito legal, pena que tiraram do ar, mas o Sam fez ali, na verdade, ele baixou o firmware do iOS 4.0.1 e fez a engenharia reversa para descobrir como exatamente a Apple resolveu o problema do Antenna Gates na época. E, para nossa surpresa, ele revelou que a mudança relacionada ao Antenna Gate foi uma atualização patch de apenas 20 bytes, que a Apple mudou pouquíssimas linhas de código e com isso ela teria resolvido parte, não todo, mas parte do problema. E aí ele explicou ali, né, em detalhes como que a Apple resolveu e basicamente eles mudaram a fórmula utilizada para calcular a intensidade do sinal de celular e como isso era convertido em barrinhas de sinal, porque o iPhone tem ali as barrinhas na barra de status, né, que são 5 barrinhas,
E aí, dependendo da intensidade do sinal, o iOS entendia a intensidade e transformava aquilo numa barrinha. Ele até mostra num gráfico comparando a fórmula antiga com a que foi introduzida com o iOS 4.0.1, que antes o iPhone ele mostrava 5 barras para um aspecto muito grande. Então, às vezes o sinal nem estava tão bom, mas ele estava mostrando 5 barras. E aí, para cair para 4, 3, 2, 1 e sem sinal, era um intervalo muito curtinho. Então, tinha altas chances de você não estar numa boa cobertura e ele ainda está mostrando 5 barras. Aí você ia perdendo o sinal, ele já caía de uma vez, né? Para 4, para 3, para 2. E isso afetava a percepção do usuário, tipo, pô, né? Tô usando aqui o telefone, do nada o sinal tá despencando. A Apple falou na época que eles adotaram uma nova fórmula que era até sugerida pela AT&T, a operadora que era parceira deles lá na época, antes o iPhone só era vendido com eles. E dá para ver nesse gráfico, com a nova fórmula, a queda era bem mais gradual, né? Então, o sinal tá com 5 barras, mas já tá um pouquinho mais fraco, já cai para 4. E aí ia diminuindo ali de uma forma mais gradual para o usuário não ter aquele susto de, tá com 5 barras e do nada tá sem sinal. Então, foi essa a mudança que a Apple fez. Com apenas algumas linhas de código, eles mudaram ali a forma como o sinal era calculado e mostrado para o usuário. Então, não foi uma atualização que, né, não tinha como eles mexerem no hardware, claro, mas a correção foi estritamente sobre como o sinal era mostrado. Não teve nenhum outro tipo de mudança para tentar melhorar a performance, era realmente algo sobre como o sinal era exibido para o usuário. Mas a Apple também correu atrás de outros meios para tentar resolver o Antenna Gate, como a gente bem sabe. Na época, o Steve Jobs marcou aquela keynote de última hora lá no Apple Town Hall, que chamou a imprensa, De e mau aí humor. tem até de mau humor, colocou aquele videozinho de sátira no começo, pra falar, tipo, gente, é isso, né? Tão rindo da gente, mas ó aqui. Aí fez todo um comparativo, falando, outros celulares, se você segurar ele, assim, também cai o sinal. Mas a questão do iPhone 4 que pegou mesmo era que a Apple foi o primeiro iPhone que ela posicionou as antenas na lateral do aparelho. E se você olhar bem, os risquinhos da antena ficavam bem onde a pessoa coloca a mão. Então, colocava a mão, o sinal, né, perdia a intensidade. E apesar dela falar que o iPhone não era um problema, o Steve Jobs deu o bumper para todo mundo, criou aquele programa que lá, todo mundo podia, que comprou o iPhone 4, podia pedir um bumper de graça, porque daí com o bumper por cima, você colocava a mão, mas a mão não estava tapando exatamente a antena, então melhorava um pouco a recepção de sinal. E tinha o truque, né, pra pedir no Brasil. Você lembra de qual que era o truque? Nossa, é verdade, tinha um esquema. Eu não vou lembrar exatamente qual que era o esquema, mas eu lembro que tinha uma galera que conseguiu pedir aqui, né? Porque era válido pra Portugal, mas não pro Brasil. Aí o que você Ah. colocava? O seu endereço do Brasil, só que o país Portugal. Batia em Portugal e mandavam pra cá e chegavam no seu endereço. Muito bom, muito bom. Eu lembrava que tinha um esquema, mas não lembrava que era esse. Caramba, que época pra se viver, Né? né? Que surto. Mas dava pra pedir lá o seu bumper gratuito com a compra do iPhone 4. E, eventualmente, a Apple lançou o iPhone 4S e ela mudou as posições da antena, né? Então, por mais que eles nunca quiseram admitir que de fato tinha um problema de hardware, de design, no fim das contas a gente sabe que o design influenciou, senão ela não teria mudado a antena e ela foi lá e fez isso. Então, mas é curioso ver, né? Anos depois, como que com poucas linhas de código, eles conseguiram mudar um pouquinho ali a percepção que o usuário tinha sobre essa questão do sinal, para a pessoa não levar um susto e achar que o sinal estava sendo derrubado de uma vez só. É bem interessante. A gente vai deixar aqui na descrição o link para a matéria do Felipe, que mostra os dois gráficos e como, além de ter ajustado também essa medição, né, e como ele é mostrado, você vê que tanto as barrinhas máximas quanto as mínimas, ela aumentou também a amplitude do sinal que era medido, né? Antes era mais centralizado ali essa queda, agora ficou, agora não, né? Do 401 para frente ficou um pouco maior também. E com isso o quê? As pessoas passaram basicamente a ver com bem menos frequência as barrinhas cheias, né? É assim que ela mexeu um pouquinho ali. Mas bem legal. Essa história toda é muito, muito curiosa, né? Bem legal. E é isso, né? Ela mudou. É claro que ele ia mudar depois a antena, porque o problema físico da mão interrompendo o sinal, ele de fato existia. Mas ela fez o que dava pra fazer ali, que era o quê? A alternativa é fazer um recall.
né? Não ia fazer, né? Então, é uma história bem interessante isso aí. E o Jobs estava de férias no Havaí, tinha acabado de lançar o iPhone, estava lá com a família, etc. Aí no fim de semana virou um caos isso aí. Aí ele convocou a imprensa para esse evento, que ele estava namorado e colocou lá a música do Jonathan Mann, que é o cara que até hoje Isso. faz uma música por dia e publica no YouTube, tá faz 20 anos fazendo uma música todos os dias da vida dele. E era lá, se você não gostou, não compra, se você comprou não gostou, devolve. E o Jobs entra dançando ali no palco. É bem engraçado, né? E, bom, seguindo com as notícias da semana, uma notícia que eu aposto que afeta, isso sim, afeta uma quantidade, uma porcentagem pequena de usuários da Apple. Que é o que ela fala quando tem problemas, mas ela está descontinuando o Clips. Que aplicativo? Exatamente. É um app que ela lançou há alguns anos que era interessante. A ideia, ele veio do nada. A impressão que deu foi que alguém tinha um projeto lá que fez nos horários. Foi Vibe Code antes de Vibe Coding, né? No horário livre ali e lançou aquele aplicativo específico para ajudar na criação de conteúdo, de vídeo. E ficou meio esquecido. E aí, na semana passada, o Mac Rumors apurou que a Apple tá tirando ele da loja, então não dá mais para baixar e quem tem vai continuar usando. Você chegou a usar o Clips, Felipe, para suas investidas em criação de conteúdo? Na época que ele foi lançado, eu tentei usar, mas. Ai, a Apple, quando se trata de Apple e redes sociais, eles não acertam uma, né? Impressionante como que eles têm dificuldade. De novo, o Adorno até perguntou pro VP do Apple Music, pô, mas a parte social, vocês ficam meio devendo pros outros. Não, não é que a gente fica devendo, é que a gente não divulga igual os outros. Não, ficam devendo, porque Ping, Apple Music Connect, tudo que tem a ver com rede social, a Apple é um monte de tiozão que acha que tá arrasando e não tá. É o E o meme do Clips foi Steve por esse Buscemi. How caminho. do you do, fellow kids? Exato. Exato, essa é a Apple lidando com redes sociais. E o Clips é meio que isso, que assim, a ideia, se ela tivesse sido bem executada, tinha chance do Clips ser um CapCut hoje. Uhum. Porque a ideia era essa, era você juntar, tipo, pegar ali, fazer uma seleção de fotos, vídeos, e ele já coloca uma transição legal, coloca texto, fazia legenda, algo que, né, pra hoje é essencial. Só que a primeira limitação, ele só fazia vídeo quadrado. Que na época o feed do Instagram era quadrado, mas pô, se você quisesse publicar no YouTube da vida, era só vídeo quadrado, não era nem vertical nem horizontal, era quadrado. Aí um tempo, muitos anos depois, ele foi atualizado para suportar outros formatos de vídeo, mas assim, aí todo mundo já tinha esquecido do aplicativo, todo mundo já tinha deixado ele para lá. E eu lembro até no press release, a Apple falava, todo mês ele vai ser atualizado com novidades, sei que lá, a questão de 6 meses depois, ninguém lembrava mais do Clips, estava lá já na gaveta, na geladeira da Apple. E isso, ele foi ficando pra trás. A ideia era muito legal, mas a Apple não manteve ele atualizado. A impressão que eu tenho também é essa, que era um projeto de alguém lá dentro que falava, não, vamos lançar tipo o App Convites. Quando eu olho pro Convites, eu falo, cara, não vejo, sei lá, o Tim Cook falando, não, gente, a gente precisa de um aplicativo de convites. Me parece que era algum projeto de alguém que chamou a atenção e acabou caindo ali na disponibilidade para todo mundo. O Clips deve ter sido algo assim. E agora, para surpresa de ninguém, ele foi descontinuado. A Apple disse que o aplicativo vai continuar funcionando no iOS 26, mas que não vai mais ser atualizado. Ela até recomenda que todo mundo salve os filmes, os clipes que tem ali, porque eventualmente o app deve parar de funcionar nas próximas versões do iOS. E assim, eu me pergunto, até pegando esse gancho do Clips, o que a Apple. Como que a Apple tá lidando com os aplicativos dela? Porque a gente tá em outubro. E ela não atualizou. Agora que ela começou a atualizar alguns aplicativos pro iOS 26. Antes que era, sei lá, lançava um iOS novo, no Day One já saía Pages, Keynote, Numbers, iMovie. Cara, tá tudo abandonado. Não tem. Ela atualizou esses dias o Test Flight, eu acho que é Apple Store, pra ter o Liquid Glass, mas demorou bastante. Não foi logo de cara. O iWork, né, que é o Keynote, o Numbers e o Pages, não foram atualizados até hoje. Tem vários apps da Apple que não foram atualizados. Eu falo, tipo, pô, que pena, né? O próprio iMovie, o iMovie não deixa fazer vídeo vertical até hoje. Pois é, isso é É inexplicável. bizarro. É bizarro. Numa era em que tá todo mundo criando conteúdo na vertical, o iMovie não tem esse recurso até hoje. Então, tipo, o que eles estão fazendo lá dentro com os aplicativos deles, né? Que, pô, não é uma startup, é a Apple.
A Apple deveria ter condições de manter os aplicativos dela atualizados. E outra coisa irônica nessa história do Clips é que a Apple, depois do evento do iPhone, eles chegaram a atualizar a página, nossos aplicativos. E tinha um ícone novo do Clips, com Liquid Glass, tudo bonitinho. E acho que a gente nunca vai ver esse ícone, porque ele foi descontinuado. Eu não sei se a equipe do Clips foi pega de surpresa, né? O pessoal fez tudo bonitinho, vamos atualizar pro Liquid Glass. A Apple chegou, então, não vai não, tá? Isso aí você fez jogar fora que a gente não vai publicar mais não. Queria saber os bastidores disso, mas não vem como uma surpresa. O app já estava abandonado faz tempo, já não recebia mais novidades e agora descontinuado oficialmente. Pois é, eu ia comentar isso do iMovie, né? Como que até hoje não faz vídeo vertical? E, sei lá, é uma coisa que eu esqueço a cada 2 anos, eu preciso fazer algum vídeo vertical, abro no iMovie e fuço, procuro. Não é possível. E não tem. Vamos ver se agora isso é um primeiro passo para fazer o iMovie entrar no século XX, nem o XXI. Ou se não, né? Se o lance deles vai ser que eles compraram esse bando de coisa mais profissional de vídeo, acabaram de lançar lá o Final Cut Camera atualizado, se eles vão começar a focar mais nisso. Mas é meio inacreditável, né? Se há 10 anos você falasse que é isso, esse é o estado hoje em dia, você fala, não pode ser. Muito bem, para finalizar aqui o episódio de hoje, existem rumores, que na verdade, no fim de semana pintou rumor também na mão do Mark Gurman a respeito dos planos da Apple para as, plural, próximas gerações dos AirPods. E é engraçado porque elas aparentemente não envolvem mesmo os AirPods Max. Outro esquecido no rolê, né? O AirPods Max e o iMovie disputam para ver quem que é o mais abandonado ali depois de ter sido lançado. É meio inexplicável isso. Mas que a Apple vem trabalhando tanto em próximas versões, quanto também, né, do hardware mesmo, ali, os AirPods, mas também a parte interna, os chips, né? Ele falou do H3, por exemplo, que vai ser o chip das próximas versões. Eu fiquei curioso e não teve muito assunto a respeito dos AirPods com câmera, que é aquilo que... Eu falei AirPods? Dos AirPods. Com câmera, que não seria uma câmera mesmo, né, para você sair que nem tem dos óculos do Facebook, mas talvez uma câmera que seja tipo do Face ID ou LiDAR, para entender o contexto do mundo em volta, para isso te ajudar a navegar pelo mundo, ter uma memória, né, do seu contexto por IA e outras coisas assim. O papo não foi esse, o papo foi das próximas versões aí de AirPods, o chip H3, AirPods 5. Teve alguma coisa sobre isso que chamou a atenção ou evolução natural de linha de produtos da Apple? Parece evolução natural, mas eu tenho uma curiosidade sobre a linha de AirPods, porque acho que foi o Minticô que falou que a Apple ia lançar os AirPods Pro 3 agora e que ano que vem teria uma versão nova com ainda mais coisas, que poderia até ser já essa versão com as câmeras. O Gurman, né, não falou nada das câmeras nesse report especificamente, mas já faz um tempo também que ele vem falando que a Apple está explorando a ideia de colocar câmeras em alguma versão nova dos AirPods. Me pergunto se isso vai sair ano que vem já, porque ela acabou de lançar os AirPods Pro 3. E o que eu penso que poderia acontecer para ela lançar outros AirPods ano que vem já é a possibilidade de, na verdade, ela não estar fazendo os AirPods Pro 4, mas sim AirPods Ultra ou qualquer outra coisa. Que esses AirPods com câmera vão ser outra versão mais cara, outro segmento, e que o Pro vai ser uma coisa e esse Ultra com câmera, chip novo, qualidade de áudio melhor vai ser outra. Acho que daí justificaria ela ter lançado o Pro 3 agora para ano que vem lançar essa outra versão. Acho que pode ser algo nesse caminho, que o que a galera tá esperando que seja AirPods Pro 4, na verdade vai ser uma linha nova de AirPods. Não duvido. Mas tirando isso, né, chip H3, melhorias de áudio, me parece ser coisa de evolução natural mesmo. O AirPods 4 também foi lançado ano passado, né, que a Apple lançou os AirPods 4. Acho que Então, sim. eu sempre me perco na timeline de AirPods, mas eu acho que foi ano passado. Então, geralmente aí tem um intervalo grande até, né, de 2, 3 anos para ela atualizar os AirPods de verdade. Então, acredito que AirPods 5 mesmo. Coloca aí mais uns 2 anos para ela lançar a próxima geração. Cara, AirPods me buga a cabeça. Tem quase 10 anos de lançados os primeiros AirPods. Pois Setembro é. de 16.
é inacreditável que tem quase 10 anos. Né? Assim, se você me perguntar instintivamente, eu pensaria nos, sei lá, 5, 6, chutando alto, exato. assim, não uma década. É muito louco isso. Eu penso a mesma coisa do iPhone 10, né, que nem é atualizado, mas hoje em dia parece tão... Como mudou o design, ele tem ainda, né, esse design sem home button, que é mais moderninho. Me parece que o negócio foi desses dias, não, já vai fazer 10 anos que a Apple lançou o iPhone 10, eu fico tipo, caramba, é verdade, né? O tempo voa. Ele tá quase mais próximo do lançamento do primeiro iPhone do que hoje. Ainda não, tá mais próximo, a gente tá mais próximo hoje do lançamento dos AirPods, mas é muito louco pensar que é um dos poucos produtos em que a Apple do Tim Cook acertou. Né? Ele não sendo um cara de produto, o relógio a Apple fez que nem a Samsung com dobráveis, ganhou por WO, porque... O iPad é a mesma coisa, né? Tem o mercado de iPads e iPads genéricos, né? De tablet, basicamente isso. Agora a Samsung está investindo também, ela também ganha por WO no mercado de Android, mas você pega o carro, nem saiu, foi só um desperdício inacreditável de dinheiro. Os óculos também, né? Atrasou os óculos, fazer o headset, traço também, e a traço também, né? E ela nem investiu muito, esse foi o problema na verdade, né? Gastou com o que não precisava. Mas relógio e AirPods, especialmente, acho que mais do que relógio. Relógio é bacana porque tem impacto grande na vida, saúde das pessoas, mas acho que de produto, de tamanho de faturamento, investimento e retorno, os AirPods vão ficar como um dos principais, ou se não o principal produto aí da Apple do Tim Cook, e foi acertadaço, né? Os AirPods com certeza. Você vê todo mundo de AirPods na rua hoje. É impressionante como que deu certo. O Apple Watch também, né? Igual você falou, foi meio que WO, mas é um produto também que deu bastante certo. É até curioso, porque eu lembro da keynote do Apple Watch, todo mundo aplaudindo de pé, e o Tim Cook levantando as mãos, tipo, caramba, olha só como a Apple do Tim Cook tá dando certo. Aí veio os AirPods, que também, né, deu super certo, a galera curtiu. Aí depois dos AirPods, a Apple apresentou o HomePod, acho que dali foi só ladeira abaixo, do HomePod, e daí veio o HomePod, AirPower, e tudo que deu errado pra frente pra Apple. Putz, que virada, né? AirPower, tinha esquecido disso. Ai. Muito bem, para achar os links de tudo, que a gente não teve produto novo, quem sabe a gente volta aqui com um breaking news, um plantão urgente da Globo aqui, mas sem produto novo a gente vai encerrar o episódio. Ou será que teve plantão? No futuro a gente descobre. Para achar os links de tudo que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/173 ou também nas notas do episódio no seu player de podcasts. Obrigado a ExpressVPN e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações e que recomendam o A Fonte para a gente poder descobrir o podcast, e a você, Felipe, por semana após semana, a ajudar todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que sai lá de Cupertino. Ou que não sai às vezes, né? Valeu, Marcos, e obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads. Boa, pra falar comigo, MVC Mendes nessas redes, apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência, apresento pra Alura o IA sob controle e vocês me encontram no 95 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.